Pronto, agora sim, vamos voltar. Vou convidar a Cristina, que eu pensei que ela estava ao lado do marido e acabei chamando a pessoa errada. Ai, gente, vamos lá. Pronto, agora eu não erro mais. Vou convidar. Pronto, vou deixar Oi, salvo, tá? querida! Agora foi, gente, que vergonha, que vergonha. Depois peça desculpa aí pro Maurício, porque quando eu vi a solicitação de mensagem, eu falei, ela deve estar usando o perfil dele, né? Às vezes de alguma coisa errada. Que vergonha, que vergonha. Imagina, só que ele está dando aula na faculdade para o pessoal da UCP, né? Então teve que trocar, tirar o celular. Ele entrou na live, mas o povo está fazendo prova. Enfim, Ai, muito meu bom, Deus. E eu querida. entrei no meio. Que vergonha, gente. Perdão. Vamos lá, vamos começar. Quero, Cristina, que você se apresente, porque, Cristina, gente, eu a convidei porque eu recebo muitas mensagens assim, Mariana, como é que eu faço? Você tem alguma dica para me ajudar? Meu filho não quer ler, meu filho não quer fazer mais essas atividades, está desestimulado, está de saco cheio dessas aulas online. Você Eu tem alguma também, eu dica? também. E eu falo, eu também, porque eu também sou professora, eu sei o quanto é ruim o lado de lá. Eu sempre me coloco muito no lugar da professora, admiro demais, porque eu acho que eu não teria a paciência, né? Porque a gente tem que lidar ali com o tecnológico e cai luz. Teve um dia que choveu pra caramba aqui em Petrópolis, ficamos sem luz, aí fica aquela ansiedade, ai meu Deus, volta a luz, porque tem aula, tem aula. Então, eu sei o quanto é ruim, o quanto se perde com as aulas online. A gente sempre, por Com mais que o certeza. professor queira, né, seja competente, seja altamente capacitado, como a gente perde ali a questão do olhar, de olhar o caderno, de sinalizar ali com o dedo mesmo, de passar por entre a sala de aula, né, verificando, pontuando ali na hora, como a gente perde isso. Então, várias mães falam isso e eu concordo plenamente dos dois lados, como mãe e como professora. Realmente é cansativo, é um momento tenso, a gente fica na expectativa, volta, não volta. Aqui em Petrópolis, pessoal, só para situar, as escolas fecharam dia 13 de março do ano passado. Foi o último dia de aula presencial, 13 de março de 2020. Estamos com a escola fechada já há mais de um ano. Mais de Exato. um ano. O que Mais de um seria ano. 15 dias de recesso virou mais de um ano. Então, imagina como está a nossa cabeça. É a gente querendo voltar a trabalhar, as crianças querendo voltar para a escola, e a gente não tem nenhuma data. A gente tem ali um decreto, mas que pode ser adiado e vai. É muito difícil lidar com isso. Então, pensei, vou chamar quem tem experiência no assunto, que também vive os dois lados, vive Com como mãe e certeza. como professora, e que tem mais de 30 anos de estrada no magistério, pode falar muito melhor do que eu o que faz, né? O que a gente pode fazer para amenizar essa situação. É como tornar mais agradável, mais suave esse caminho, porque está tenso para todo mundo. É que uns disfarçam melhor, é o que eu falo, né? Às vezes tem umas mães, não, porque o amiguinho, aquela sempre a comparação, né? Não, porque a mãe do amiguinho falou que ele já está fazendo isso, aquilo, o meu ainda não faz nada. É sempre a comparação. Então é o que eu costumo falar, gente, está todo mundo no mesmo barco. Só que uns disfarçam melhor, né? E os outros falam mesmo, estou desesperada. Né? Tem dias que dá vontade de sentar e chorar. Tem uns que mostram de outros jeitos. Estou vendo aqui gente de tudo quanto é lugar. Olha que máximo, gente. Também Estamos estou falando para vendo. Belém do Pará, Rio Grande do Norte, Cordeiro, aqui pertinho, Rio de Já Janeiro. vi de Cabo Frio. Olha, Cabo Frio, que bacana. Diz que saudade de Cabo Frio. Olha, muito bacana, gente. Maranhão. A última live Gente, que que eu fiz de chique! correção, eu falei com o Japão, gente. Quando é que eu pensei que eu ia dar uma aula online, né, ao vivo ali para o Japão? Olha, Isso muito aí. bacana. Tem um lado bom, né? Tudo tem um lado bom. Tudo A tem um lado internet bom. tem um lado bom. A gente tem que Verdade. sempre se lembrar do lado bom. Brasília, olha, Alagoas.
Que bacana, gente. Sejam bem-vindos. Minha Vou dar amiga a palavra. Lili Fogaça, lá do Distrito Federal, acabou de Olha, entrar gente, que também. bacana. Estados Oh, from Unidos. USA! Let's speak in English, Mariana! Gente, que máximo! Muito bom. Cuiabá, Mato Grosso. Gente, isso aqui é Adoro, uma gente, live adoro. internacional. Muito bom, muito feliz, gente. Muito obrigada por ficarem aqui conosco. Vou passar a palavra para a Cristina, que melhor do que ninguém aqui vai colocar para a gente como ajudar, né? Ela que ajuda tantas crianças, que tem um filho adolescente, né? Então, ela vai dar essa visão também. O meu filho tem 8 anos. O teu já está com quanto? 18? 17. 17, olha isso. Então, ela vai mostrar também o lado adolescente, porque os adolescentes também, né, menina? A gente fala 8 anos, mas toda idade tem suas características, Exato. suas peculiaridades. Então, passo a palavra a você, fique à vontade. Fala um pouquinho quem é você, né? Sua trajetória no magistério. Então, Mariana, primeiro, agradecer aí a presença de todos. Estou muito feliz de ver, não é, que nós estamos falando para tantas pessoas, não é? Se por um lado essa questão do online para as aulas traz tantos prejuízos, por outro lado, nós temos essa possibilidade de nos comunicar e de tecer, não é, esses fios de conexão com tantas pessoas. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que estão entrando e dizer que eu, como você falou, sou Cristina, nós somos de Petrópolis. Gente, assim, primeiro de tudo, realmente eu já trabalho há 34 anos, me aposentei na prefeitura, onde eu trabalhei por 26 anos, trabalhei com todos os segmentos, né, desde a educação infantil até o segundo segmento, e trabalho também na rede particular, onde eu já estou aposentada, mas hoje eu só dou aula no Colégio Ipiranga, aqui em Petrópolis, no Colégio Ipiranga Ambiental, dou aula de História para os 4º e 5º anos. Inclusive, o Frederico será meu aluno ano que vem, estou aguardando. Ano que vem, menina. Espero pelo Frederico. Tempo voou. O tempo voou. E eu queria, antes da gente começar a conversar, Mariana, dizer da minha alegria de estar conversando aqui com você, assim... Porque, primeiro, para quem não sabe, nós trabalhamos juntas, né? Nós trabalhamos juntas durante um ano na Escola Municipal Carlos Demiá, assim, foi uma experiência maravilhosa. E olha, pessoal, antes da Mariana virar essa referência no Instagram, eu já acompanhava os bilhetes, ela era diretora adjunta da tarde e eu trabalhava na orientação de manhã. Então, vocês tinham que ver os bilhetes que Mariana deixava com essa letra impecável, organizadíssima, organizadérrima. Eu ficava até meio assim, falando, meu Deus do céu. E a gente trabalhava em turnos diferentes. A Cristina era de manhã, a gente não se encontrava. E eu entrava à tarde. Isso. Aí tinha que deixar tudo anotado. Olha, tal pai vem aqui amanhã. Com aquela organização. E fora isso, eu também trabalhei durante 21 anos na coordenação, né, do colégio, onde eu hoje só dou aula. Aliás, só faço o que eu amo. E eu tive a oportunidade de, durante alguns anos, acompanhar muito de perto, não é, a trajetória do Frederico e ter o contato com a Mariana como mãe. E quero só dizer uma coisa a vocês. Mariana sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe que sempre esteve na escola, apesar dela e do pai do Frederico serem separados, como pais na escola estavam sempre juntos, nós trabalhávamos numa parceria muito grande. E olha, mais uma vez, já há anos atrás, Frederico, na alfabetização, um dia ela foi para uma reunião, me saca um caderno grande, 10 matérias, lindo, e começa a abrir com aquele monte de atividades que ela fazia, o filho fazia. Quando que a gente podia imaginar, Mariana, que isso ia virar o sucesso das suas apostilas hoje? Então, menina, passa um filme. Eu sou testemunha ocular da história. Quem sabe história sabe mais. Então, assim, como a gente vai falar hoje de rotina e de organização, aproveitando esse gancho, Mariana, eu acho que é muito importante deixar aqui algo para as pessoas pensarem, né? Nós que lidamos com crianças, com os filhos dos outros, né? E que a gente vive tantas situações, para que a vida da criança seja organizada, especialmente quando ela tem os pais que vivem separados, o marido e a mulher estão separados, mas os pais não devem ser separados, não é? É fundamental que haja essa relação de respeito, que Sim. na casa do pai e na casa da mãe se fale mais ou menos a mesma língua.
Isso vai ajudar muito a sua criança. É claro que a gente sabe, né, Mariana, que mesmo com os pais que vivem juntos, a carga maior sempre fica com as mulheres, com as mães, Sim, não tem jeito. sim. É claro que temos exceções, mas a gente sabe que nós temos um peso muito maior, né, nesse acompanhamento escolar por uma série de questões. É óbvio que eu tenho pais muito participativos, mas a gente sabe que, regra geral, a questão é conosco, não tem E jeito. muitas vezes também, Cristina, eu já me peguei também centralizando muito. Então, eu acho interessante delegar um pouquinho também, porque muitas vezes, não, eu vou fazer o dever, eu vou fazer isso, não, mas, né, assim, no caso, nós dois somos professores, né? O Frederico tem essa Sim, sorte de ter os sim, dois, né, pai e mãe, professores. Mas eu exato, penso assim, não, eu vou fazer os deveres com ele, porque aí eu aproveito, vejo a parte da linguagem, que me preocupa muito, aí eu vou corrigir. Mas assim, eu posso passar isso também para o pai, né? Faz dever de A gente tem história, essa faz dever mania, de nós geografia. A temos gente essa tem essa mania. tendência mesmo a Tem, centralizar. tem. Então, eu E acho depois a gente não bacana. dá conta. Aí depois a gente não dá Exatamente. conta, Então, né? assim, acho que uma das primeiras dicas já de antemão é essa. Bota a mão na consciência. Será que você não está centralizando tudo? Eu que tenho que fazer isso, eu que tenho eu, Exato, né? exato, Pode chamar o pai também, vamos conversar, vamos dividir um pouco as tarefas, estou exato. sobrecarregado. Eu já fiz isso, sabe? Não é fraqueza, muito pelo Não, contrário, sabe? De falar, poxa, tá difícil para mim, olha, tá aqui, olha, ajuda ele a fazer a pesquisa aqui para mim, por favor, porque eu não estou exato, dando conta. E é legal também, ele exatamente. tem que ter essas lembranças da mãe estudando e do pai também estudando, Exato, né? exato. Poxa, eu lembro do meu pai contando, estudando comigo, tomando a matéria. Isso é muito bacana para a criança É. também. São as tais memórias afetivas que vão se Isso. formando, sabe? E eu acho que isso é fundamental, a gente cultivar essas memórias afetivas. É evidente que hoje, como você mesmo falou, a gente vive uma situação absolutamente sui generis, né? A situação de que a escola invadiu a casa dos alunos e a casa dos professores. A grande verdade é essa. E como é que a gente, se já era difícil criar rotinas no presencial, quando a criança saía para ir para a escola, tinha aquele horário, se já ali já era difícil, você imagina agora que nós temos a escola dentro da nossa casa, não é? O trabalho está dentro da nossa casa. E como é que você, para nós adultos, às vezes é difícil, quem trabalha em casa, no home office, é difícil fazer essa distinção, você imagina para a criança, né? Então, assim, é preciso que a gente converse bastante sobre isso, para que a gente possa, de fato, refletir sobre o nosso papel como pais e professores nesse momento em que nós estamos formando pessoas que estão vivendo, não tem jeito, tá? Também não adianta a gente ficar com pena, como eu já ouvi algumas mães, É. coitado do meu filho, meu Deus, está Não, perdendo. Queridos, o mundo inteiro está perdendo é. muitas coisas, mas É a o que gente tem está para ganhando hoje. outras tantas. Então, a gente tem que criar Exatamente. uma geração forte, que saiba lidar com as adversidades, porque quem é que podia prever há mais de um ano atrás que isso ia acontecer? Né? Então, assim, é para a gente aprender a lidar com os reveses da vida. E a gente precisa ensinar isso para os nossos meninos desde pequenos. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupada quando via o horário. Nossa, 4 horas de aula online. Como é que vai ser? Será que ele vai sossegar? Será que ele vai prestar atenção? Será que ele vai conseguir aprender? E para minha surpresa, gente, a gente às vezes fica subestimando muito as crianças. Demais, demais. Muito, porque assim, para minha surpresa, quando acabou a aula, que eu fui tomar a matéria, verificar os cadernos, estava tudo feito, sabe? Tava tudo direitinho, só tinha erros ortográficos, falta de acento. Mas, gente, pegou tudo, fiz as perguntas, sabia responder tudo. Eu falei, gente, eu aqui toda ansiosa, preocupada, e ele aqui me dando uma aula. Olha isso. Então, a gente às vezes O que subestima acontece demais. E o que acontece, Mariana? A gente, às vezes, a gente sofre pelo filho. A gente cria na nossa cabeça que ele vai ter um problema com aquilo. Eu vivia muito isso quando eu estava na coordenação. Início de ano, você deve lembrar, a gente sempre mexia nas turmas, não é? Para que eles pudessem se relacionar com todos. Então, a mãe já vinha. Ai, mas ele não vai aguentar, porque vai ficar longe do melhor amigo. Ai, mas não... Ou seja, e eu já passei por isso como mãe, né? Eu já vivi isso como mãe também. Então, assim, nós temos a tendência de
prever e tentar antecipar um sentimento que não é nosso, é da criança. Então, você está falando, né, dessa questão das 4 horas que eles têm online. Porque no ano passado, né, na escola que ela é mãe e eu sou professora, nós só tínhamos um tempo de aula por tarde e as aulas eram todas gravadas, o que demandava, de fato, uma disposição muito grande das crianças e das famílias de dar conta das crianças verem 3 vídeos por dia e ainda ter uma aula, um tempo de aula à tarde. Então, esse ano, nós estamos com o horário praticamente normal, a gente só tem menos uma aula. E como isso tem sido melhor, né, Mariana? Porque a gente está ao vivo com a criança. Muito. A gente está ao vivo, a gente interage. Você falou aí de gostar de andar. Eu voltei a fazer pilates porque eu estou toda travada. Quem é meu aluno sabe. Eu não sei dar aula sentada, eu nunca dei aula sentada. Eu ando, eu levanto, eu falo, eu gesticulo, eu mexo na cabeça, eu olho no caderno. Então, para que eu possa ficar aqui, eu estava no início assim, ó, totalmente travada. Então, agora eu já estou aprendendo a respirar pelo diafragma, porque e isso eu mexo muito com os alunos. Uma questão para que haja sucesso nessas aulas online e que a gente tem que trabalhar com as crianças e com os adolescentes é mostrar para ele a questão da postura. Para começar, a gente não pode assistir uma aula deitado na cama, sentado na cadeira, rodando na cadeira, né? Eu tenho um alarme para os meus alunos, né? Que eu dou aula para 4º e 5º, tem um alarme. Quando eu vejo aquele joelho quase aqui no nariz, né? Quando eu vejo que eles estão rodando, porque eles muitas vezes, né? Alguns ficam mais inquietos. Eu já disparo meu alarme. Postura inimiga, detectando postura inimiga. Minha filha é um tal de sacudir na cadeira, de todo mundo ficar, porque eu não falo quem é. Então, assim, eu falo para eles, gente, estudar é uma questão que envolve tudo, é a postura corporal, é a sua organização. Então, já que a gente está começando a falar sobre isso, as mães, especialmente dos menores, porque o meu, por exemplo, já é um rapaz, eu não tenho, né, que ficar atrás dele para ele arrumar o material. Socorro se ainda tivesse, né? Mas nós, com os menores, não tem jeito. Não adianta você dizer para o seu filho, vai arrumar o material da aula. Você tem que supervisionar. Vamos lá. Frederico, hoje tem aula de português, matemática e geografia. Cadê o livro de português? Caderno. Não é você pegar para ele, como eu vejo muito acontecer. Vai lá, pode pegar. Põe em cima. Qual é a primeira aula? Ah, então é português, então você tem que ficar por cima. Depois, então bota o de geografia por baixo. Depois. Eu estou aqui olhando a minha mesa, já está tudo organizado para amanhã já. Exatamente. E tem que ser assim, gente. Outra coisa, gente. Água. Tem que ter água perto da criança para evitar. Claro que, gente, até na aula presencial, passear, quem gosta né? de dar uma volta? Gente, imagina em casa, com tantos apelos. Se você deixar, é o tempo inteiro. Então, eu já chego dizendo, tá todo mundo com água. Outra coisa que eu reparei, tem que ter lencinhos de papel. Eu tive algumas crianças no início do ano. Ai, tia, posso levantar para suar o nariz? Falei, agora pode, mas vai trazer o rolo de papel higiênico ou os lencinhos de papel, vai deixar. Vai precisar suar o nariz? Sai da câmera um pouquinho, assou, desliga o microfone e volta. Por quê? Tudo é motivo para que eles saiam, né? Eu brinco que, assim, outro dia uma aluna minha falou assim para mim, tia, você tinha que ser atriz, você tinha que ser dubladora. Porque eu fui contar a história de Charles Darwin e Fanny Owen, né? Que quase esse amor impediu a viagem dele no Beagle. E aí eles ficam assim, e eu falei, caramba, gente, o professor, a gente tem que estar para manter a atenção dessas crianças. Olha, gente, não é fácil. Então, tem que ser aula dinâmica. Eu acho que muito mais importante do que o conteúdo, e agora eu falo como professora, a gente não pode deixar morrer o desejo de aprender. É mostrar para a criança que é importante que ela aprenda, que o que você está mostrando para ela, e eu dou história, eu tenho muita vantagem, porque eu tenho um lema, né? Hashtag quem sabe história sabe mais, não vê o mundo com cara de paisagem. Então, é você mostrar que o que ela aprende na aula faz sentido na vida. Então, acho que a própria escola, sabe, Mariana, vai ter que se repensar nesse retorno. Porque as crianças aprendem apesar da escola. O que faz a diferença de uma escola que realmente estimula e leva esses meninos a desenvolver esse olhar pesquisador, curioso? É justamente a atuação nossa enquanto professores. Porque, vejam, o conhecimento está no mundo.
Num clique, eles conseguem saber de tudo, até o que não deve, né? Então, nós, professores, temos que ser mediadores desse processo, sabe? Temos que encaminhar esse processo de aprendizagem. Então, assim, para começar, gente, mostrar para a criança que ela tem que ter um local para ter aula. Eu falo com eles, olha aqui, vocês estão em casa, mas estão na sala de aula virtual. E o sabe? mesmo local sempre, tentar fazer um local O fixo. mesmo local O sempre. mesmo. Não é assim, uma vez no quarto, todo uma ali vez na cozinha, uma organizado. vez na sala. É um lugar Exato. deles, aquele cantinho que ele sabe que ele vai encontrar tudo. Deixar tudo à mão. É deixar lápis de Exatamente. cor, tesoura. Tudo. Ah, tem aula de artes. O que eu vou precisar para aula Exato. de artes? Ah, a professora colocou lá na plataforma. É isso, isso e isso. Já deixa separado ali. É toda quinta-feira, já sabe. Isso. E o legal da escola, né, ali, que eles dão um horário semanal. Que eu acho Isso, eles já sabem. você já começar a trabalhar na criança essa questão do tempo de aula. Porque eu já trabalhei com sexto ano muito tempo. Né? Início de carreira, todo mundo pega um sexto ano na vida, né? E qual é a maior dificuldade que eu via nos meus alunos de sexto ano? A questão do tempo. Professora, mas já vai acabar a aula. Ah, pega um pouquinho da próxima aula. Não, gente, não tem um pouquinho da próxima aula. Porque Professora já está na porta. Professora de matemática... Né? Já está na aula, já está ali na sala. Eu tenho que sair, que eu tenho que ir para outra turma. Então, a questão da organização temporal, esses 50 minutos, eu acho isso muito bacana, sabe? Eu vejo meu filho já, assim, não, ele consegue dar conta naqueles 50 minutos. Sabe? É muito pontual. Isso. E a organização ali eu acho assim, vamos tentar recriar o espaço da escola. Eu acho que não é recriar a palavra. Eu acho que, assim, escola é escola, casa é casa. Mas você tem que ter um ambiente que remonte a questão da escolaridade, porque ele está em casa, ele sabe que ele está em casa, mas naquele espaço ele sabe que ele está tendo aula, não é? Eu também dou aula da minha casa, e a minha casa virou a minha sala de aula. Então, assim, isso tem que ficar claro para a criança, não é, ai, mas eu tenho que viajar, e aí cansei. Ano passado, que a gente não tinha as regras muito mais claras, porque estava tudo muito novo para todo mundo, eu cansei de aluno assistindo aula do carro, gente. Não dá. Impossível, não dá, pessoal. Né? Às vezes você viu o aluno vindo da piscina de roupa de banho, sentando lá na cadeira. Então, assim, e outra, eles, com os menores, eu estou me referindo aqui à faixa etária com a qual eu trabalho, eles precisam de ter a orientação. E essa orientação vem da família. Se eles estivessem na escola, a gente dava conta, tá? E a gente dava conta. Só que eles estão em casa. E são os pais que têm que fazer esse papel. O que não significa, que é o que eu vejo também, famílias, às vezes, que ficam do lado, muito próximas da criança. Então, às vezes, eu faço muito uma atividade que chama bate e volta. Bate uma pergunta e volta uma resposta. Porque para ver se eles estão ligados no que eu estou falando. E quantas vezes eu faço a pergunta para a criança e ela fica assim, ó. E aí ela desliga o microfone, alguém fala, aí ela vai. Ai, gente. Ou seja, no afã de querer ajudar o filho, a gente impede que ele cresça. Que ele diga para a professora, porque eu sei que é difícil às vezes falar no online, não sei, tia. Não sei. Não é largar a criança, mas uma criança de quarto, quinto ano, terceiro, já pode Terceiro, ficar. eu já deixo largado. Já deixa no lugar. Se precisar de ajuda, a criança te chama. Ela fala, como às vezes acontece. Ô tia, minha conexão tá ruim, vou chamar minha mãe aqui porque a minha câmera bugou. Agora, é isso que tem que ficar claro. Estar junto não é estar com a criança o tempo todo, impedindo que ela lide com a própria frustração. E assim, a gente não sabe tudo. A gente tem que deixar também as crianças viverem isso, né? E é engraçado, Cristina, porque eu não sei se essas mães acham que a gente não repara, porque até com os meus maiores acontece isso. Eu dou aula para sétimo, oitavo, e eu vejo até com eles acontecendo aquela coisa de dar uma olhadinha para o lado, sabe? Quando eu vou fazer um teste oral, né? Porque agora eu tenho feito muito isso. Então, aquela coisa assim de olhar e ficar esperando. Eu não sei se as mães acham que a gente não repara. E eu acho engraçado, como é que vai ser essa volta para a escola? Né? Será que as mães vão entrar em sala de aula e ficar ali do lado da criança? Né? Porque naquele momento, a sua sala, o seu quarto, está sendo utilizado para
ter a aula online. Você está ali do lado, mas e na sala de aula da escola? Como é que vai ser? Você vai entrar na sala de aula? Aí, professor, dá licença. Vou assistir a aula também porque eu preciso ajudar meu filho. Não. Do mesmo modo que você chega na escola e entrega seu filho, eu sou dessas. A Cristina fala que eu sou muito presente, sou mesmo. Nossa. Mas eu sou aquela mãe presente, não aquela de Nossa, quantas vezes largou Frederico aos prantos? E fui. Em semana de Entendeu? adaptação. E tchau. Isso é que é uma mãe. Saía com o coração. Ela saía chorando, mas ela ia forte. Ela ia forte, entendeu? Isso, e é olha, isso. não é fácil. Ou a gente confia, ou a as gente mães não que estão nos confia. assistindo, quando a gente retornar, que eu espero que seja breve, é óbvio que vai ter uma semana, né? A gente deve ter uma semana de adaptação, até por conta desse distanciamento, mas sigam o exemplo de Mariana. A gente precisa deixar as crianças. A gente precisa, agora mais do que nunca, o choro, essa resistência, isso faz parte também desse processo de crescimento. Para nascer, a gente não chora? Não estava bom na barriga? Então, o choro... Ai, mas ele vai ficar traumatizado. Querido... não gera trauma nenhum, não. Ele está muito bem, está todo feliz. Não tem trauma nenhum. E a questão de autonomia, a gente tem que ter ajudar confiança na escola. Exatamente. Exatamente. Uma criança autônoma começa a confiança. ganhar autoestima, o poder, assim, nossa, eu posso. Exato. Ela começa a ganhar aquela Exatamente. confiança em si mesmo. Poxa, eu posso, não preciso que nenhum verdade. adulto me faça isso. Eu sei fazer. Exato. No início tem que ter orientação. É cansativo? É. Ah, Mariana, como é que você chega nesse ponto de organizar tudo bonitinho? Gente, vai falar 10 vezes a mesma coisa, sabe? Volta aqui que não tá legal. Sabe? É chato, é cansativo, tem vezes que dá vontade de sair correndo, tem dias que dá vontade de sentar e chorar. Eu passo por tudo isso. Mas chegou num ponto, gente, que eu não preciso mais falar. E quando esse ponto chega, gente, é maravilhoso. Assim, aí você pensa, caramba, valeu a pena cada vez que eu me tranquei no quarto para chorar, que eu não aguentava mais. Valeu a pena cada vez que eu tive que repetir a mesma coisa. É muito boa essa sensação, gente. É muito boa. E o que você está falando, Mariana, nada mais é do que construção de hábitos, né? O que é um hábito? Hábito é uma ação que você faz repetidamente e que chega a um determinado ponto que você faz até sem pensar. Então, a gente tem o hábito de escovar os dentes, esperamos que todos tenham, apesar da resistência de alguns, temos o hábito de tomar banho, mas nós também desenvolvemos e até deixamos que os filhos desenvolvam hábitos que não são bons. Por exemplo, hábito de dormir tarde, de dormir a hora que quer. Né? Então, quando a Mariana diz assim, gente, hoje eu não preciso mais pensar, hoje eu estou mais tranquila, ela não conseguiu fazer com que Frederico seguisse uma rotina de estudos na primeira semana nem na segunda. Isso é fruto de anos, desde o tempo lá que a gente ainda ia para a escola, no presencial. A grande questão é que a gente, quando forma um hábito, para desconstruir esse hábito é muito difícil, mas é possível. E a gente desconstrói um hábito colocando o outro no lugar, não é? Então, assim, a construção do hábito, o hábito de estudo, tudo que a gente ouve tanto, o hábito de estudo, o hábito da leitura, gente, para se criar o hábito é preciso haver constância, né? E se não há constância, o hábito não se forma. Agora, é muito engraçado, né, Mariana? Como é que hábito ruim não precisa de constância, né? Dormir tarde, viver no videogame. Isso aí parece que eles adquirem no primeiro dia, né? As crianças parecem que vêm programadas para nos desafiar. Mas é isso. Então, assim, cabe a nós criar novos hábitos. Alguém está falando, Valéria, tudo é disciplina. Durante muito tempo na escola, né, Mariana? A gente vive muito isso, né? Você ainda está nativa na rede pública. A gente viveu um período, né, de que as coisas tinham que ser construídas, né? Que tudo tinha que ser muito negociado. E a palavra disciplina, ela ficou até um pouco execrada, né? Como se fosse uma coisa de querer formatar as pessoas. Gente, a disciplina, ela é fundamental para tudo. Não é? Vamos falar até de nós mulheres, nós mães e os pais também. Gente, se você quer ter um objetivo de vida, como eu, alguns anos atrás, eu falei, não, eu quero emagrecer, eu quero fazer 50 anos e eu quero estar com peso X.
né? E resolvi isso dia 30 de novembro de 2016. 30 de novembro. E assim, você tem que botar na cabeça que você precisa criar o hábito. Então, hoje eu colho os frutos disso que Mariana falou. Hoje eu já tenho uma vida regrada. Agora, gente, ter um hábito, ter uma rotina, não significa que você seja uma pessoa engessada. Não significa que você não pode cair ou quebrar a rotina, melhor dizendo, não é? Um hábito que te engessa e que te paralisa também é algo, né? Agora, a gente tem que entender que quando a gente está falando de criança, de hábitos de estudo, de organização, quem quebra a rotina somos nós e não eles. Porque senão eles vão querer quebrar sempre. Com certeza. Ah, mãe, deixa só hoje, eu juro, mãe, só hoje, deixa eu jogar mais um pouquinho, só hoje, mãe, eu juro. Pô, todos os meus amigos estão online hoje, eu juro, mãe, só hoje. E a gente fala, não, agora você precisa dormir, agora nós vamos pegar os eletrônicos e acabou. Gente, isso dá um trabalho danado. Você acha que é na primeira noite, na segunda, Não! Porque uma vez, Mariana, quando eu falei na escola que as crianças tinham que dormir no máximo até as crianças menores, 9 horas, gente, teve um pai que arregalou um olho desse tamanho. Eu falei, mas o que houve? Pô, meu filho não dorme antes de meia-noite. Gente, é impossível. É impossível. Não tem cabimento. Olha, se tem uma coisa que eu posso compartilhar aqui com vocês, que eu errei muito como mãe, vou errar, e isso faz parte, ainda bem. Agora, se teve uma coisa que eu fiz direito, Mariana, foi a rotina do sono com meu filho. Até hoje, ele é um cara de 17 anos, durante a semana, 9h30, ele já vai para cama. Olha que bom. Nas férias, não, tá? Eu libero. Aí nas férias, férias, pela noite. Com certeza. Agora, em período de aula, isso foi uma coisa que isso sempre me preocupou muito, porque a gente que é professora, a gente vê isso na escola, a gente vê o reflexo de uma criança que não dorme direito na escola. Crianças irritadiças, crianças impacientes, crianças desfocadas, crianças sonolentas. E dormem mesmo, abaixa a cabeça e dormem na aula. Dormem. E eu via isso tanto na minha escola pública como na escola particular. Isso não tem classe social, gente. Não. Então, assim, a rotina do sono, ela é fundamental. Aliás, eu acho que existem 4 pilares da rotina infantil. Aqueles 4 pilares que sustentam todos os outros. É a hora de acordar, a hora do almoço, a hora do jantar e a hora de dormir. Isso tem que ter sempre, gente. O que não quer dizer que no final de semana você não vai liberar, você não vai deixar a tua criança pular na tua cama e ficar até mais tarde debaixo da coberta. Essas coisas fazem parte. Quando você permite a quebra da rotina para algo que é prazeroso, essa rotina passa a ter mais sentido para a criança. Ela passa a valorizar os momentos que ela vai sair da rotina. Você está entendendo? Então, gente, assim... não é só a mesa organizada, não é só as atividades realizadas. Sono é fundamental e é fundamental para nós adultos. Eu, por exemplo, eu não rendo nada de noite. Eu não sou ninguém. Sabe? Eu não sei como é que quando eu, aos 19 anos, saía da faculdade, Mariana, ia dançar uma noite inteira no Antino, no dia seguinte estava dando aula no Terra Santa, às 7 horas da manhã, de dente escovado, cantando, vamos fazer um trenzinho. E a gente... vai ficando jovem há mais tempo, a gente vai perdendo o pique. O sono é fundamental. Então, sono, queridos, higiene, alimentação são fundamentais. Agora, eu acho importante... Ih, gente, travou. Não, foi. Eu acho importante também, eu vejo muitas mães, Mariana, meu filho não sabe ler, não sabe escrever, tem dificuldade nisso. Gente, uma coisa de cada vez. Eu acho muito importante desenvolver, porque o que é o hábito, né? Você repetir bons atos. Certo? Agora, um de cada vez. Então, eu tô com dificuldade no sono, vou trabalhar essa semana com sono. Beleza, alcancei um nível satisfatório, vou para outra formação de hábito. Eu não quero também colocar tudo de uma tacada só na cabeça da criança, porque não dá. Entendeu? Tem que ser uma conquista de cada vez. Vamos trabalhar essa semana. Estou com um problema na higiene. Não quer tomar banho, é um custo para tomar banho, porque todo mundo passa por essa fase. Todo mundo passa. Né? Da criança, não, para que tomar banho? Tomei ontem, né? Tem sempre aquela piadinha. Com certeza. Então, vamos focar essa semana na higiene. A alimentação, não quero... Aqui em casa come-se de tudo.
Eu acho muito interessante quando a gente trabalha com frases estimulantes para a criança. Então, assim, aí, aqui em casa a Sim, gente come de tudo, não tem essa não. Ah, ó, aqui em casa quero todo mundo cheiroso, aqui é todo mundo cheiroso, não quero nenhum porquinho aqui não. Então, é porque trabalhar tem essas coisas. frases motivadoras também para a criança, frases Isso, é positivas. isso aí, é Parar de isso ficar, aí. não, não, não. Olha como é bom ficar Exato. cheiroso. Saiu do É o banho, que enfoque. cheirosinho. É isso, né? Para de falar Exatamente. não o tempo todo, é muito chato. Imagina você conviver com uma pessoa o tempo todo, não faz isso, não faz, não, não, não. Exato. Mostre o outro lado, né? Olha, você não pode pegar o Exato. tablet agora, mas você pode pegar aquele jogo lá da tabuada. Vamos lá fazer o jogo da tabuada? Para entender, Exato. assim, tem sempre uma coisa que pode substituir. Não precisa ficar o tempo todo vidrado em jogo. Exato. Aqui em casa, por exemplo, ainda não chegamos à tela zero. Meu sonho, chegar na tela zero. Mas ainda estou caminhando, já estou Ah, diminuindo, diminuindo. E quem me fez virar a chave, né? Até, né, tem muitas mães aqui, vou dar essa dica. Eu fiz todos os aulões da Samia Marcilli. O aulão de obediência, o aulão de formação de hábitos, o aulão Desligue a Televisão, o curso de sexualidade infantil, fiz tudo. Tudo que ela faz, eu vou e me matriculo, porque eu sei que é bom. E ela fala muito essa questão, né? Vai diminuindo, até chegar um ponto que não sente mais falta, em vez de cortar de uma vez só, é sabe? claro, Então, mas isso aqui é tem até para dado gente. resultado. E até para gente. Olha, imagina uma coisa que toca muito nós mulheres, uma dieta restritiva. Se eu vou no médico, ele diz, ó, você não pode mais comer pão, não pode. Gente, já me Nossa, gera uma ansiedade. Então, com a criança é a mesma coisa, sabe, Mariana? É um exercício constante, nós professores, nós mães e pais, da gente mudar o enfoque das coisas. Exatamente. Não adianta você dizer para tua criança assim, pode largar esse videogame aí agora, acabou, me dá... Você tem que oferecer outras coisas. Você tem que mostrar o porquê que aquilo é importante, né? Eu também, nesse aspecto, uma outra questão, eu fui atender uma família, né, que eu vou trabalhar com a organização lá dos estudos de dois irmãos, e eu estava comentando do meu filho, que também, uma outra coisa que eu acho que eu acertei, ele nunca foi muito ligado em videogame, né? A gente morava ai, num que bom. condomínio e ele sempre gostou muito de esporte, de jogar basquete, nunca foi muito, tanto que ele hoje não tem videogame, né? Eu tive dificuldade de despertar nele, de desenvolver o hábito da leitura. Isso tive sim, tá? É uma coisa que a gente precisa pensar. Mas hoje eu colho os frutos da minha insistência, né? Da minha não desistência, sabe? Então, assim, é preciso que a criança entenda que determinadas coisas não são negociáveis. E nós somos os adultos da relação. Sim. Eles não são eles que têm que determinar o que tem que ser ou não. Há coisas que nós podemos negociar, sem É. dúvida. E Mas há outras não. as orientações aqui são muito curtas, sabe? São orientações curtas, bem diretas, sabe? Os gatilhos aqui são bem Isso, curtos. Não fico muito isso. de nhenhenhé, não. É isso, porque isso. Entendeu? Então, não dá muita chance de ficar argumentando, não. Até porque Até se porque já você der entende também. chance, É, eles vão querer mandar na situação, porque eles têm esse poder, né? Ah, mãe. Então, quando eles fazem aquela cara, ah, mãe, aquela dói cara o de coração. vítima, É. a gente morre por dentro, mas a gente tem que ser forte, É. porque eles vão nos agradecer no futuro, ou não. Ou vão ser pessoas sempre inseguras, pessoas que não sabem lidar com as dificuldades e que vão achar que sempre vão ter alguém ali, algumas pessoas para resolver os problemas, e eles precisam vivenciar também, como eu sempre digo, a frustração, o erro, sabe? O erro é o caminho para o acerto. Eu falo para os meus alunos, a gente não tem que ter medo de errar. É muito comum quando o meu aluno, a gente está fazendo uma correção, ai, tia, olha, eu não sei se está certo, tá? Eu falei, mas a gente vai saber agora. E se É. tiver errado, a gente vai consertar. Você acha o quê? Que o homem chegou à Lua, assim, vamos construir um foguete e cheguei à Lua? Não, foi muita tentativa e erro, sabe? Então a gente precisa valorizar e perceber o que o equívoco, o erro daquela criança, ou aquela falta, ou aquele comportamento que não está adequado, ele está querendo nos dizer. Porque muitas Até vezes porque a questão é nossa.
Exatamente. Eu acho que quando a gente vê uma criança que começa a questionar muito, é porque é uma criança que está sem a referência de autoridade. Tá? Sem uma referência ali de, ué, Exatamente, quem manda? Porque se está exatamente, questionando muita coisa, é porque está faltando aquela figura de referência. Então, cadê a exatamente. sua figura de referência, a sua figura de autoridade central ali da Isso. casa? E eles Então, precisam eles disso. buscam E isso, a eles pedem figura da para a autoridade, gente. exatamente, e a figura da autoridade é a figura que vai dar as regras vão ser compartilhadas, e também é aquela figura que vai mostrar que, assim como é em casa, na vida muito mais, quando você não cumpre determinadas regras, você tem que arcar com as consequências, sabe? E às vezes o que eu percebo, Mariana, é que você também, a gente lida com crianças, jovens, que não estão nem aí. Por exemplo, a criança não trouxe o material, não levou o dever de casa, você manda um comunicado, você manda um bilhete, a criança nem se abala. Na nossa época, quando a gente era criança, gente, eu lembro que uma vez, lá no Santa Isabel, o professor Otávio de matemática, eu tinha falado, assim, não que eu fosse de conversar muito, tudo, mas foi um dia que eu conversei com uma pessoa do lado e ele me chamou a atenção na frente de todo mundo. Gente, eu quase morri. Eu morri de vergonha. Hoje a gente percebe que a gente tem uma geração que não sabe muito bem lidar com essa questão da autoridade. Acho que todo mundo é amiguinho. A mãe é amiguinha, o pai é amiguinho. Gente, isso também faz parte de uma organização interna e emocional. Para que a criança consiga se organizar para estudar, para ter um bom rendimento, ela tem que emocionalmente ela ter isso bem definido. A vida é feita assim de hierarquias, não tem jeito. E a gente precisa respeitar isso. Respeitar, não é temer, é respeitar. Sim, Sabe? sim. Até porque isso vai afetar depois, mais tarde, no emprego. Hoje a gente vê Claro, aí tantos jovens claro. que dificuldade de arrumar emprego. Mas você chega numa entrevista, não sabe falar, não tem postura. Aí a gente pensa que, não, uma aula online, né? Com um joelho aqui, como você falou, Isso né, não tem importância. A importância é que a criança está lá assistindo. Não, gente, a postura é tudo. é É porque mais tudo. tarde ela vai replicar isso numa entrevista de emprego, né, numa Exatamente. apresentação em público. Né, tem que saber se portar, tem que saber falar. Né? A gente vê essas crianças, né, muito aflitas em falar. Né? Por quê? Né? Não Será que elas sabem estão esperar, sendo... né, Mariana? Não É. sabem esperar, É. né? Não É uma sabem coisa que eu esperar. reparo aqui em casa. Né? Às vezes, não, mãe, calma, calma, já É. vou ler, calma, já vou falar com E a gente você. precisa Calma. trabalhar isso, ainda mais que uma boa parte das pessoas, não todas, estão mais dentro de casa mesmo com seus filhos. É muito natural que as relações se desgastem. Gente, isso é muito natural. Então, a gente também, como mãe, como pais, nós temos que também perceber que os filhos precisam também de um tempo para nós. Conosco, nós temos que também ter um tempo para eles, o que não significa que seja o tempo todo. É tempo de qualidade, não é quantidade, sabe? É um tempo também que a gente possa ir além só dos assuntos escolares, porque eu acho que essa coisa da aula online tomou uma proporção tão grande que em muitas famílias, inclusive na minha no passado, um dia meu filho falou para mim: mãe, você só me cobra, você só conversa comigo de escola. Aí eu falei, claro, cara, eu abro o quarto. Agora, esse ano ele tomou juízo, né? Porque um dia a ficha cai, tá, gente? Eu, no início da pandemia, Mariana, eu abri o quarto e ele estava deitado, debaixo da coberta, com um computador, assim, com aquele iPad lá. Então, assim, gente, e a gente fica nervosa, porque a gente é ser humano, porque a gente quer o melhor para ele, a gente erra tentando acertar. Agora, a gente também, como adulto, pode dizer, filho, desculpa, peguei pesado. Mas olha Sim. só, vamos ver também o que aconteceu para desencadear isso em mim? Ou seja, diálogo aberto e franco. E muitas Mas vezes, sempre a gente na posição de autoridade. A gente sim, assumir que erra, porque isso é bonito, sabe? Para a vida. A gente erra também. A gente muito. pede desculpa, mas nós é que temos, né, o papel de educar. Somos Sim. nós. E eu acho importante, inclusive, eu faço muito isso aqui. Tem dias que eu falo, Frederico, a mamãe agora não pode falar contigo. Porque às vezes eu tô com a cabeça quente. Então, antes que eu fale besteira, eu falo, Frederico, olha só, a mamãe vai tomar um banho.
quando eu sair do banho, a gente conversa. Sabe? Porque aí durante o banho, às vezes eu nem vou tomar banho, mas sabe, só aquele tempo assim de acalmar, né? Pronto, respira e volta para falar. Eu acho que a gente às vezes tem que sair de cena um pouco, Com certeza. para dar aquela respirada e voltar e Exato. analisar, colocar as coisas. Olha só, eu não gostei do que você fez, porque foi isso, 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 você me magoou. Né? Como é que a gente pode consertar isso? O que você pode fazer para não errar mais dessa forma? Então, aqui, né, estou vendo muita gente falando essa questão da disciplina positiva. O problema é que hoje muitas psicólogas adaptadas da disciplina positiva falam que os pais têm que ser amiguinhos dos filhos e não essa hierarquia que você falou. Então, a amizade, a gente conversa, mas ele sabe, é minha mãe e eu. Né? E eu até brinco com ele, Federico, quando você tiver seu emprego, 18 anos na cara, se sustentando, aí você pode falar o que você quiser. Mas agora, né, fica quietinho aí, que ainda tem que comer muito arroz e feijão. Então a gente morre de rir. Que ele sabe o lugar dele. E existe uma coisa também que as pessoas confundem. Você ser amigo do seu filho, você mostrar para ele, para ela, que você está ali para o que der e vier. Estar ali para o que der e vier não é apoiar tudo que ele faz, é também chegar junto no momento da correção. Ser amigo não é ser amiguinho, porque o que nós vemos hoje são relações absolutamente deslocadas, sabe? Nós somos pais, somos mães, nós somos professores, nós não somos os pares. Nós podemos ter uma relação de amizade, de confiança, sim, mas nós detemos um poder no sentido de termos uma hierarquia sobre aquele jovem, sobre aquela criança. Ele precisa entender isso, porque isso é da vida. Então, a gente, às vezes, faz leituras, né, um pouco... assim, eu sei que tem proposta para tudo, né? Você deixar a coisa caminhar. Eu não acredito nisso. E ao longo de 34 anos de sala de aula... Né, que apesar de eu estar, né, de eu ter ficado na coordenação há muito tempo, eu sempre estive em sala de aula, eu sei do que eu estou falando, porque em sala de aula a gente vê o reflexo das criações, sabe? A gente vê o reflexo dos valores que as famílias passam para os seus filhos. Então, assim, é muito importante que a gente assuma o papel de pai e mãe, de professor, de professora, sempre claro, tendo uma postura amiga, mas nós não somos os amigos. Nós somos aqueles que detêm, não é? Vamos dizer assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, tá certo? Que de vez em quando a gente deixa descortar. Tem que ter uma carta na manga. Entendeu? Mas se a gente perde isso, é o que a gente vê. Eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu fui com a tia Lúcia, né, que era a nossa diretora, que agora está no andar de cima. A gente foi assistir uma palestra do Isamitiba, Mariana. E história é uma coisa que mexe muito com a gente. Isso fica na nossa cabeça. Até, se você depois permitir, eu preparei uma historinha para hoje, né? Porque eu adoro história. Eu adoro. E aí, o Isamitiba contando uma história de uma mãe. Ele era uma figura muito interessante. Ele contando que a mãe procurou, dizendo... Doutor Isamitiba, meu filho está me enlouquecendo, ele não me respeita, ele me responde o tempo todo, ele tem argumento para tudo, o que eu faço ele diz que não está bom, e pintou uma situação assim, tá impossível, ele às vezes se vira até para me agredir. E aí o Isamitiba, como todos nós da plateia, pensamos assim, ai meu Deus do céu, um dia eu vou ter filho adolescente, Jesus. E aí o Isamitiba perguntou, e qual é a idade do seu filho? 4 anos. Com 4 anos ou menos, as crianças podem se tornar verdadeiros ditadores. Eu vejo isso na escola. Quando eu fazia adaptação de crianças de maternal, gente, quantas vezes a criança vai ouvir um não na escola? Ela não foi acostumada a ouvir não. A tia fala assim, agora vamos guardar os brinquedos na cestinha, gente, pra gente ir no parquinho. A criança não quer, o que ela faz? Ela taca a cestinha longe. Ela se joga no chão. Por quê? Ela não aprendeu a ouvir não. Tem que ser tudo no tempo dela e do jeito que ela quer. Então, uma criança assim é muito difícil de ter uma rotina organizada, porque é ela que manda, é ela que vai encaminhando. Uma vez eu peguei tudo gira ao redor dela. E ela está acostumada com isso. Todas estão me servindo.
Tem a babá, Exato. Eles é que tem a determinam secretária tudo. doméstica, tem todo mundo Isso, ali me todo servindo. mundo me servindo. É. Há uns anos atrás, antes de eu começar a dirigir, eu pegava carona, às vezes com algumas mães, eu ficava até tarde na escola, fazendo oficina de tarefas, de vez em quando eu ia de carona com uma ou outra. E uma vez eu entrei num carro, que eu até não costumava muito ir, e com as criancinhas lá da educação infantil. E eu achei muito engraçado, eu entrei no carro e a mãe ligou o rádio. E o menino falou assim, não quero isso. O que a mãe fez? Desligou. Na mesma hora. Acabou. É ele que manda. Então, gente, o que a gente está dizendo aqui não é que nós não nos tornemos ditadores e que eduquemos como se estivéssemos num quartel. Não é nada disso. Amor, afeto e disciplina caminham juntos, porque eles precisam disso, sabe? É fundamental. Porque depois eles vão chegar na escola, eles vão querer fazer a mesma coisa. Eles vão chegar no trabalho, eles não vão saber dividir tarefas, eles vão querer sempre fazer com que a sua opinião prevaleça sobre as dos demais. Porque, veja, pessoas complicadas, né? Pessoas que têm até algumas questões sérias, isso vem no caminhar. E depende da gente. Agora, que nós vamos errar, vamos. Mas o que nós estamos fazendo aqui agora? A gente está batendo papo. A gente está passando da nossa experiência. O tempo todo. Você está entendendo? Então, assim, como podemos incluir projetos de saúde pública na educação básica? Bom, essa é uma pergunta que daria uma live, né? Zé, dá um próximo assunto para uma live, porque responderíamos aqui por horas. E ainda temos bastante, mas que ainda vivemos tem muitas perguntas. E que nem um projeto de vacinação, de fato, nós ainda temos. Então, temos muito ainda para caminhar, né? Mas eu sempre falei uma coisa, sabe, Mariana? Trabalhei 26 anos na rede pública e estou já ao longo de 34 anos. A gente tem que fazer a diferença, sabe? Quando a gente escolhe ser professor, a gente já sabe disso tudo, já sabe que as condições não são boas, que o salário não é o mais atraente, mas a gente escolheu ser professor, então a gente escolhe fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, ser resistência, sabe? A saúde mental da criança é importante de ser analisada, sem dúvida. Esse momento da volta vai ser importante, com certeza. Agora, para ter saúde mental, não é fazer tudo que a criança quer. A gente tem que aprender a distinguir o que é desejo do que é necessidade. A gente não pode atender todos os desejos do filho, porque eles desejam muitas coisas. Eles desejam um brinquedo novo, uma roupa nova, um videogame, um jogo. Eles desejam tudo. Eles desejam tudo. Agora, o que é de fato necessidade? A necessidade nós temos que atender, né? A necessidade de uma vida organizada, de uma boa alimentação, de uma boa escola, de uma boa educação. Isso é necessidade. A necessidade do sono. Então, a gente tem que fazer a diferença do desejo e da necessidade. Às vezes a gente confunde. A gente quer atender o filho em tudo. Eu não tive, então eu quero fazer pelo meu filho. Não, gente. Quando você atende todos os desejos, você mata na criança uma coisa que se chama expectativa. Eles não têm mais expectativa de nada. A gente esperava o Natal chegar para ganhar um presente, o dia da criança. Hoje, tudo é motivo de ganhar presente. Tudo é presente. Entendeu, pessoal? Então, saúde mental também se constrói assim, sabendo que na vida a gente precisa também fazer por merecer, né? E tem uma situação também, a gente estava falando da questão do atendimento aos pais. Eu atendi muitos pais como diretora adjunta, diretora geral, casos de indisciplina gravíssimos que chegavam até mim. Lá na nossa comunidade, então, hein, Mariana? Nossa! E quantas vezes as mães sentavam na minha frente falando, Dona Mariana, eu não sei mais o que fazer com ele. Gente, se a própria mãe não sabe mais o que fazer com o filho, o que ela espera de mim, uma pobre diretora? Assim, que fica 4 horas com ele. Só ali. Naquele universo da escola. É muito difícil. E você ouvir isso de uma mãe, gente... Eu saía da escola arrasada. Porque eu pensava, gente, quantas mães não sabem o que fazer com seus próprios filhos? Não sabem criar. Não tem nenhuma linguagem para falar. Uma vez, Cristina, numa sala, né? Tinha uma mãe puxando o cabelo da filha. Assim, eu falei, olha, minha senhora, eu vou ter que chamar a ronda escolar.
porque esse Eu já vivi comportamento isso não é também. adequado. E a mãe puxando os cabelos da menina. Sai daqui! Como é que você fez isso? Aos berros. Eu falei, olha, seja, toma uma água, se acalma e depois a gente volta a conversar. Eu não vou conversar com a senhora assim. Então, são casos de ter que muitas vezes chamar assim, ronda escolar, porque os Com pais estão certeza, completamente alterados. com Não sei mais o certeza. que fazer, e puxando, agredindo o filho ali na nossa frente. Então, a gente vê casos e casos. Por Casos e outro casos. lado, também tem aqueles pais que a gente chamava para conversar e depois, né, chamava a criança, o adolescente, e quase colocavam a criança ali no colo. Meu filho, não faz Oh, mais isso. Gente, linguagem corporal é é tudo. Se tudo, você vai é dar uma tudo. bronca, você tem que mudar a É sua uma feição. bronca. Entendeu? A criança tem que ver que você Exatamente. tá brava, você vai mudar, você vai franzir a testa, Isso. você vai colocar um indicador, né, na cara. Você tem que É, mudar a sua expressão, gente. é. Você não pode Olha, dar bronca sentadinho, não faz mais exatamente. isso, com A aquele gente tom não carinhoso. pode ter Não medo de ter dá. esse poder, né? É. Isso Então, a gente via muito. se perde É, muito. com certeza. O Alan está perguntando assim, gente, eu estou vendo, Eu porque vai perdi. passando tanta coisa. O Alan perguntou assim: as necessidades dos estudantes são diferenciadas para cada ciclo da educação primária? Acho que foi isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Da formação primária, claro. Sim, Alan, óbvio. para cada momento da vida há uma necessidade específica, né? Quando você trabalha com crianças da educação infantil, você está trabalhando ali a formação de hábitos, de socialização. A criança sai de casa, que é um núcleo onde muitas vezes ela é única, ou o máximo que ela divide ali é no universo dos irmãos, e ela vai para um ambiente completamente estranho, com outras regras, com outras dinâmicas. Então, essa criança da educação infantil tem necessidades absolutamente diferentes daquelas crianças que, a partir da alfabetização, já estão naquilo que a gente chama de Fundamental 1, onde É. você já tem uma preocupação já com a escolarização, no sentido assim, ele já tem prova, ele já tem matéria. Eu acho que a gente perde muito no Fundamental 2 quando a gente deixa de contar história, quando a gente deixa de estimular a linguagem artística. Não que isso não tenha nas escolas, veja bem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente passa a priorizar muito mais esses saberes acadêmicos, sabe? E quando, na verdade, na educação infantil, a gente ainda tem aquela criança que está descobrindo o mundo, então tudo para ela é motivo de descoberta, né? E de prazer, e é uma criança ávida por aprender. Então, as necessidades são absolutamente diferentes. Porém, existe um eixo que norteia tudo, ou seja, ter a disciplina, ter esse cuidado. O professor tem que ser um pesquisador, ele tem que ser uma pessoa que entenda, que conheça do desenvolvimento infantil para que ele possa, de fato, ajudar a sua criança, não é? Quando a Mariana, ela oferece as aulas particulares dela, ela não está querendo virar uma bengala na vida do aluno, não. Ela Isso é está muito querendo ser um importante colocar. trampolim na vida do aluno. Ela quer que o Exatamente. menino avance, né? Quando eu trabalho com uma criança organizando rotinas escolares, como eu tenho feito, eu não quero que ela fique presa ao que eu estou falando. A construção de uma rotina é coletiva, sabe? E você trabalhar com a criança a sensação de autonomia, de eu posso fazer sozinho. Só que a gente sabe, porque nós adultos também somos assim, não adianta você, como eu já fiz, até mostrar aqui, deixa eu ver se dá para ver, ó, aqui. Né? Eu tenho aqui um quadro que eu fiz para uma criança que eu atendo, com tudo que ela tem, as aulas do dia, o horário que ela vai estudar depois da aula, porque eu tenho um lema, né? Que a matéria dada é matéria estudada. Você aprendeu português, história e geografia hoje? Depois, no outro momento do dia, você vai rever essas matérias. A gente tem que romper com essa coisa do estudar para a prova, que isso deixa as crianças e nós pais enlouquecidos. Essa é que é a grande verdade. Então, quando você monta uma proposta dessa, não é você montar e deixar lá e a criança se vira. A gente tem que monitorar, especialmente com as crianças menores. Não tem jeito. Não é um quadro, né? Ali Não é um bonito, quadro, enfeitando porque o a quadro é parede. fácil. E O até negócio é porque dar vida ao quadro. Né? Você sentar e falar, olha, hoje era isso, isso, isso. O que a gente conseguiu dar conta? O que a gente não conseguiu dar conta? Exatamente. Por que a gente não conseguiu dar conta? Então, ó, já sabe que amanhã vai ter uma tarefa a mais.
Então, é muito importante, assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é a questão da previsibilidade. Claro. De você já saber ali tudo. Exato. Aí eu comparo muito a questão do saber dirigir. Eu lembro aqui em Petrópolis, a gente faz a prova de direção no Quitandinha, no Hotel Quitandinha. Era ali, né? Eu acho que agora já mudou. Mas quando eu fiz 18 anos, era no Quitandinha. Menina, eu lembro de levar um caderno, uma caneta e anotar tudo que eu tinha que fazer. Então, eu saía da baliza, em frente ao BNH, dou seta, depois eu tenho que ir diminuindo. Eu anotei tudo. E hoje eu passo por ali, eu nem sei se eu tô cantando, tô conversando, é automático. Porque então, virou um hábito, porque você internalizou. Exatamente. De tal forma que ninguém precisa ficar do meu lado, Mariana, agora tem que dar seta. Mariana, agora você diminui. Agora, Mariana, você estaciona ali no lago. Não, mas custou. Eu só fui pegar no carro, né, depois para dirigir sozinha, demorei 2 anos. Porque eu tinha esse medo, eu tinha esse travamento. E é normal. Mas depois criou-se um hábito e ficou natural. Hoje eu tenho prazer em dirigir. Às vezes eu pego o carro, vou dirigir. Que eu gosto, uma coisa que me dá prazer. Sabe, de ligar o som alto, eu gosto. Mas é aquela coisa, no início é muito complicado. Foi são tudo muitos ali. comandos, eu sempre digo são os comandos, Como eu isso, aprendi a dirigir mais tarde, gente, era um problema. Por isso que eu digo, né? Quando a avó da gente dizia, é de pequenino que se torce o pepino, é verdade. Porque tudo que a gente tem que aprender mais velho é mais difícil. Então, você vê, uma pessoa que tira a carteira, né, com 18 anos, ela tá louca para dirigir, então ela não tem medo. Eu que já tirei a carteira mais velha, eu tive que construir isso que a Mariana está fazendo, eu fazia mentalmente. Antes de ir para o colégio, eu ficava, bom, eu vou ter que pegar o carro, vou ter que dar ré, vou ter que... Ou seja, eu ia na minha cabeça estruturando até que hoje isso ficou. E a mesma coisa com a criança, sabe? A gente precisa também, e aí, como eu falei ainda há pouco da questão do estudo, a gente precisa perceber qual é a melhor forma da tua criança estudar. Porque tem crianças que têm uma facilidade auditiva, tem outras que são visuais, que você tem que fazer esquemas, tem outras que precisam escrever. Eu sempre aprendi escrevendo. Eu gostava de fazer resumo, de fazer fichamento, de fazer análise do texto. Então, tive bons mestres também. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? E mostrar para a criança que o hábito de estudo ele tem que ser construído, não tem jeito, gente. Porque eles vão chegar no ensino médio, onde a cobrança é enorme, não tem jeito, e eles têm que ter isso internalizado, porque senão eles vão sofrer mais, eles vão penar mais, né? Como foi o caso do meu, até com essa questão do hábito da leitura. Você vê uma casa de pais leitores, e o menino só lia debaixo de chibata, a grande verdade é essa. E aí, o que eu fiz? Eu nunca desisti. Eu mandava ele ler de tudo. Era revista de piada, de automóvel, coisas que assim, que a gente até acha que nem são tão adequadas, mas para estimular. E hoje eu tenho um garoto que sábado passou umas 2 horas comigo no sebo, entendeu? E postou agora nos stories dele o livro que ele está lendo, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Comprou vários clássicos, sabe? Vai ler Olhares Lindos do Campo. Agora, caiu a ficha. Agora, foi fácil? Não. Eu errei muito, eu brigava, eu obrigava. Só que eu comecei a perceber que, assim, você precisa também entender que eles têm um tempo. Hoje, ele troca ideias de livro comigo, sabe? Hoje, ele é um garoto que vai para a livraria e fica um tempão. Mas não era, detestava. Então, gente, eu digo a vocês, não desistam. Não desistam, insistam. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Eu tô vendo aqui, olha, vocês indicam mapas mentais. É aquilo que a Cristina falou. Você precisa conhecer muito bem a criança, o adolescente. Exato. Eu sempre me conheci e eu adorava fazer esses esquemas. Para mim, funcionava muito bem. Já tem crianças que gostam de gravar. Eu já tive alunos que gravavam e depois se ouviam. Isso é uma técnica muito bacana também. A leitura em voz alta é maravilhosa. É perfeito. E gravar mesmo. Hoje tem celular, grava. Exato. Você lendo o texto e se ouve, como se fosse um podcast. Exatamente. Tem criança que é muito auditiva. Já tem a criança que vai gravar por imagens. Exato. Você vai fazer desenhos,
né? Tem gente que tem essa habilidade artística. Exatamente. Então, aí que tá, você tem que descobrir qual é o seu jeito. Não existe um jeito certo e errado de memorizar. Exato. Eu gostava, por exemplo, a tabela periódica. Como é que eu aprendi tabela periódica? Porque eu sempre fui voltada para linguagens desde nova. E penava com química. Como é que eu fiz? Com frases. Então, hoje eu lembro direitinho das frases da tabela periódica, porque eu pegava aquilo ali e fazia frases. Então, você tem que descobrir o que cai bem em você. E dá certo. Isso. E com as crianças menores, essa presença da família ela é fundamental. Não é a família fazer pela criança, né? Ou mandar a criança ler e depois só perguntar, ou fazer um monte de pergunta, que às vezes são aqueles velhos questionários. Hoje as provas, normalmente nas escolas, são provas muito mais reflexivas, não é? A gente quer saber o que o aluno aprendeu daquele conhecimento que foi apresentado. Então, isso é muito importante. Eu digo muito para os meus alunos, porque assim, eu primeiro dou a minha aula, faço lá o meu show, ou com história, ou com PowerPoint, ou levo um vídeo, enfim. E depois é que eu vou para a leitura do livro. E como é que eu tenho feito lá para os meus alunos de 4º e 5º anos para estimulá-los a ler? Eu falo, bom, agora está entrando no ar a TV do 4º ano A. Agora nós vamos, a notícia não para de chegar. Vamos lá, jovens, abram seu livro na página 29. E cada um de vocês agora vai ser o repórter. Então, eu vou chamar um de cada vez. Então, Frederico, é com você. A administração portuguesa no Brasil, como é que foi? Aí eu já falo, tem que treinar a leitura alta para ler igual repórter. Porque não pode ficar lendo silabando. Ninguém aguenta. Então, eu estimulo assim, treinem a leitura oral. Uma coisa que a gente perdeu um pouco, sabe? Com essa modernidade, que não podia mais ter leitura oral. Gente, eu fazia concurso de leitura. Eu acho que eu leio bem até hoje, porque eu participava disso na minha escola. Né? A gente fazia gesto com a mão de paradas, quando era uma vírgula, quando era um ponto. E você aprende a ler com ritmo, você aprende... E você aprende a saborear as palavras, sabe? Então, você lendo alto, você vai se ouvindo, como a Mariana falou, gravar é maravilhoso, porque depois você fica ouvindo aquilo como podcast e você vai treinando essa habilidade de leitura e que vai trabalhar memória, ritmo, entonação, sabe? Os sinais de pontuação. Eu, quando dava aula para 3º ano, eu cansava de fazer brincadeiras na hora de leitura do texto. Quem lê com pressa tropeça. Eu fazia... Errou. Tinha que pagar uma prenda, tinha que fazer alguma coisa. Porque eles treinavam em casa, porque eu falava, quem lê com pressa tropeça, hein? Então, isso tudo a gente pode fazer em casa com eles, sabe? E às vezes eu penso também, tem mães que falam, pelo amor de Deus, não aguento. Olha, se eu tiver que ainda fazer isso com meu filho, não dá, porque eu já chego em casa enlouquecida. Eu não tenho, como eu atendi uma família, nós somos médicos, eu quero chegar em casa, eu quero ter um momento de tranquilidade. Ok, nós temos que ter isso. Mas, gente, a gente não pode se eximir do papel de pai e mãe, a gente tem que olhar. Por mais que você contrate alguém para organizar a vida do seu filho, para ajudá-lo a estudar, para ensiná-lo, né, técnicas de como fazer um estudo de qualidade, você não pode perder esse fio da meada, né? Isso é responsabilidade nossa, não é? Rafael colocou aqui algo que eu adoro, que é leitura, ditados e cópias de textos em caderno de caligrafia. Ainda acrescento isso. Adoro também. Eu sou fã de caderno de caligrafia. Dou aqui para o meu filho, deixa eu até pegar aqui. Aproveitei um caderninho que estava velho, passo, ó. Um monte de atividade de caderno de caligrafia. Isso. É bom que eu aproveito e treino minha letra também, que todo mundo fala, Mariana, que letra linda. Aqui, ó, Mariana, depois de velha. Também fiz muita caligrafia na minha vida. E não morri. Tem até um calinho no meu dedo. Tem um eu calinho também. Aqui de caligrafia. E não morri, tô viva, não fiquei traumatizada. Mariana, tudo é a forma, né? Outro dia você deu umas técnicas, né, de ditado, e eu trabalho muito isso com os alunos também. Eu adoro cópia, ditado. Porque, veja, isso é uma coisa que eu já falei para várias famílias, né? Quando a gente pede uma criança para fazer um fichamento de um texto, porque fichamento é uma coisa, você pegar as ideias principais e fichar. O resumo é uma outra coisa. Então,
a gente precisa, nesse momento da cópia, eu quando trabalhava com os menores, eu fazia muito isso. Isso a tia Lúcia também que me ensinou. Assim, como é que as crianças fazem a cópia? Inclusive a cópia do quadro. Elas olham uma palavra, letra a letra às vezes, né? E ficam lá. Demora. E eu ensinava as minhas crianças menores a fazer o quê? Olha, a tia escreveu lá, separe as sílabas das palavras. Você não vai ficar copiando. Não. Você vai ler. Separe as sílabas das palavras. Mais uma vez. Separe as sílabas das palavras. Separe. Memorizou? Volta para o papel. Escreve. Separe as sílabas das palavras. Porque a cópia está te ajudando a desenvolver essa coordenação visomotora, quer dizer, ou do livro para a folha, ou do quadro para o seu caderno. Ela está te ajudando a desenvolver uma coisa que é memória, que a gente agora não tem mais. Lembra que antigamente das pessoas? Hoje eu não sei o telefone de mais ninguém, porque a gente não usa mais a nossa memória. Muito. Então, a cópia, quando você quer mandar o teu filho fazer uma cópia de um parágrafo lá do texto de geografia que ele aprendeu, ensina isso para ele, olha só, lê a frase. Lê, então, a frase é grande, vamos começar 4 palavras de vez. Lê as primeiras 4 palavras. Põe na cabeça, computador. Agora vai para lá. Ele vai aprender a fazer cópia muito mais rápido e desenvolvendo essas habilidades que vão no futuro ajudá-lo. Está numa aula de faculdade, o professor está falando, ele está conseguindo, né? As pessoas brincavam, não sei se você lembra, Mariana, as professoras, minhas colegas diziam, como é que você consegue estar no meio de uma reunião de pais e vai anotando tudo? Porque eu fazia o registro. Os pais estão falando e eu estou registrando. Mas por quê? Porque isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Acabava a reunião, eu lia, ok? Então, todo mundo de acordo, vamos assinar. Isso é uma habilidade, entendeu? Que a gente desenvolve. A gente para com aquela coisa da cópia chata. Agora, você tem que criar né, gente? Tem que criar uma história. Vamos copiar a letra de uma música, então vamos verso por verso. Nada de letra a letra, porque isso aí faz com que eles se confundam, eles se perdem. Que a grande verdade é, me perdi, onde é que eu estava? Ai, não apaga esse pedaço aí, não. Que a gente... Aliás, eu tô com tanta saudade disso, gente. Vocês nem imaginam a saudade de apagar um quadro. Eu sinto muita falta. Eu vejo meus alunos falando assim, professora, mas tem que copiar isso tudo. Eu falei, gente, o que eu passaria no quadro, eu estou colocando para vocês aqui, compartilhando a tela. Então, copiem. Porque é nosso quadro, é o que tem para hoje. Eu quero todo mundo copiando. Justamente para treinar essa questão da cópia. E você falou num ponto que muitas mães também me perguntam, Mariana, como é que eu faço para treinar a fluência em voz alta, a leitura em voz alta, essa fluência? Gente, o que eu fiz aqui em casa, né? Frederico, lê o máximo de palavras que você consegue. Você vai bater o olho no máximo de palavras. Se teu olho vai bater, não é em blocos. Você tem que atingir ali o máximo de palavras. Então, você não vai ler sílaba por sílaba, porque estava no foco de sílaba por sílaba, na alfabetização. Lá no início, como eu sofri. Vamos lá. Agora, saiu da sílaba para sílaba, vamos ver a palavra. E agora, vamos dar um pulo maior. Agora, a gente vai ver a frase inteira. Hoje, ele lê tudo em voz alta. Eu acho muito engraçado. Ele está lá lendo os livros dele. Eu sou... Oi, tudo bem? Assim, fazendo altas encenações. E eu acho isso muito bacana e não corto, não. Eu acho lindo. Porque ele começou a ganhar o gosto de se ouvir. Porque antes ele não gostava. Porque ele sabia que estava silabando, que estava... Né? E agora não. Agora ele se ouve e acha o máximo. Faz as vozes diferentes. Isso é muito bacana. Mariana, mas é uma luta. Eu estou vendo aqui um comentário de uma querida nossa, Daniele Machado, que foi professora lá no Carlos DNA de Educação Física, uma professora maravilhosa. Essa deu nó em pingo d'água, porque não tinha quadra, não tinha material adequado. Ela está dizendo ali, paciência e dedicação. Vejo que muitos pais têm dificuldades com rotina e disciplina, mas a criança gosta de ambas as coisas, né? E quando ela percebe que consegue vencer o desafio, que ela aprende e fica feliz. E era isso que a Daniele fazia, né? Quando ela estava lá no Carlos DMA, uma escola da rede pública, uma escola muito bacana, mas que não tinha uma estrutura física adequada, não tínhamos uma quadra. Então, assim, é possível? A Daniele mostrou isso pra gente que é possível. Com o quê? Com rotina e com organização, com disciplina, porque ela lidava com adolescentes, que não era fácil, não é verdade? E chegavam querendo fazer a aula de calça jeans e ela era categórica, mandava os meninos lá para a coordenação e ninguém fazia aula de calça jeans.
Então, assim, isso ia incutindo neles o seguinte, que assim, a prática desportiva, a aula de educação física, ela é tão importante quanto a de matemática. Então, se Exatamente. existe uma indumentária própria, ela tem que ser feita, ela tem que ser usada, sabe? Então, eu tenho muita saudade da Dani, ela agora mora no Peru, deve estar falando em espanhol, muito Ah, que bem. bacana. Para a gente finalizar, Cristina, que também Sim. já estamos aqui, o pessoal está Minha falando e a gente Nossa faz Senhora, junto. Jesus. Muita gente comentando, né? Tivemos aí a questão do ideal é estudar após a matéria dada no dia ou rever a matéria antes da próxima aula. A gente acabou respondendo, né? Eu acho que eu sou do seu time, matéria dada, matéria estudada. Eu acho que é o Acabou melhor. a aula, eu Isso. desligo o note, senta comigo. Vamos lá, o que a professora falou hoje? O que você aprendeu hoje? Eu sou dessas. E Sabe? tem Então, que ele me dá insistir, porque a nós aula. temos os monossilábicos. Isso até no presencial. E aí, filho, foi boa aula hoje? Aham. Foi. Foi legal? Foi legal. Então, a gente tem quase que espremer para sair meio copinho de informação, mas a gente não pode desistir. Porque se a gente começar a habituar de que eles só falam, ah, foi legal, e não puxar por eles, o que não quer dizer que a gente não vai virar aquela mãe fifi que quer saber tudo que acontece dentro da escola. Porque também tem isso, tá, gente? Tudo é um equilíbrio. Você tem que saber o que está passando com o seu filho. Tá bom? Ah, Juliana, quando começa a me falar você dos outros, também, Juliana. Gente, olha, eu não estou conseguindo ler todos os comentários, mas tá passando rápido, meu coração né? está com todos, tá bom? Muito obrigada. É isso. Tem a questão também que perguntaram do inglês. Eu sim, tenho uma opinião. Pergunta. Pode eu falar, acho Mari. Assim, você só pode partir para um outro idioma quando você tem a sua gramática muito bem internalizada. Essa é a minha opinião. Por quê? Vou contar a minha situação pessoal. Eu entrei para a cultura inglesa com 9 anos, praticamente a idade do Frederico. Entrei em 94, nunca me esqueço. Enchi a paciência da minha mãe porque eu queria. Então, minha mãe foi lá e me matriculou na cultura inglesa. Beleza. Gente, eu aprendi tudo em inglês primeiro. Então, toda essa parte de sintaxe, objeto direto, objeto indireto, voz passiva, eu aprendi primeiro em inglês e não em português. Olha que doideira que foi na minha cabeça. Então, eu lembro da professora muito paciente, a Suzana, adorava a Suzana. Foi minha professora também. Foi a tua professora? A gente adorava a Suzana. E a Suzana acabava a aula, ela via que eu estava perdidinha, ficava comigo para me ensinar. Mariana, objeto direto é isso e isso. Então, quer dizer, eu, Mariana, penso que a gente tem que ter uma boa gramática nativa, internalizada, para poder aplicar uma língua segunda, né? Uma segunda língua. Então, essa é a minha opinião. Tem gente que, não, quanto mais jovem, melhor. Então, assim, eu tenho o meu lado, a minha experiência. Eu entendo o que você está colocando, e eu penso também, Mariana, que quando a gente hoje trabalha com uma segunda língua, já desde a educação infantil, é porque a gente também parte de pesquisas que mostram, de fato, que quanto mais nova a criança for, ela tiver contato com uma segunda língua, mais ela vai desenvolvendo aquele ouvido e ela vai se familiarizando, porque hoje também a gente vive num mundo que o inglês está muito presente, né? A gente fala em muitas coisas em inglês. Estamos aqui fazendo uma live, não é? Então, assim, eu penso que o inglês, especialmente para os menores, ele precisa ser algo que aproxime a criança de uma outra forma, né, de se comunicar. A criança, ela é muito capaz de aprender vocabulário em outra língua. Então, assim, agora, de fato, a questão de estrutura gramatical, isso tem um momento para acontecer. Então, lá na educação infantil, nas séries iniciais, eu acho que é feito, pelo menos eu vejo, pelo que eu acompanho lá do trabalho do tio Dudu lá no colégio, ele faz um trabalho de um inglês muito vivencial. Dudu é fantástico. Muito, assim, muito prático. Ele fala inglês com as crianças o tempo inteiro, entendeu? Ele não está preocupado com a construção gramatical, nem com a estrutura da língua. Ele está preocupado em desenvolver na criança essa ampliação de vocabulário, essa pronúncia, que ela vai ficando realmente mais elaborada, concorda? Agora, de fato, a gente precisa, porque isso que você viveu, muitas crianças que começam, às vezes, no curso de idiomas muito cedo, também passam a vivenciar, né? Porque, de fato, vai chegando um momento que você tem que aprender a estrutura gramatical, mas enquanto eles são pequenos, eu penso que é muito bom. E o professor, imagina, esse então tem que,
né? Você manter ali a atenção e porque a gente com a criança presencialmente é uma coisa, mas no online e com criança pequena, então, eu fico imaginando Nossa. professores de educação infantil, gente, é para... Não, eu admiro muito. Já Eles têm que admiro ficar no presencial, lado, imagina agora. Olha, gente, tá difícil. Mas, deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Acho que a gente acabou respondendo tudo, gente. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Porque a gente vou mostrar aqui meu falando de calendário, tudo que a gente planejou. Né, esses calendários, não vou mostrar tudo que tem as próximas lives, eu não vou mostrar ainda, não vou dar spoiler. Mas já tem aqui o calendário de maio, que eu vou organizando. Isso. Né? E assim, são coisas práticas. Tem a minha agenda pessoal, que eu acho fundamental ter agenda. Mas esse aqui eu deixo visível. Esse aqui é o que fica visível. Então, assim, eu vou vendo ali o dia a dia, vou riscando. Isso para criança também é muito importante. Né? Tá então, em cima da mesa visível. Aquilo tudo que a gente já falou. Ter um local adequado para o estudo, ter esse horário, né? Como a Mariana mostrou, a criança saber o que ela vai fazer. A gente, quando está desde a educação infantil, a gente faz a programação, as atividades do dia, né? Tem lá o cartazinho. Hoje vai ter jardinagem, vai ter aula de inglês. Por quê? Isso ajuda a criança a se organizar até estruturalmente, não é? Então, ter essa rotina organizada, acompanhar o estudo do seu filho, perguntar todos os dias o que ele aprendeu. Ai, não tem dever de casa. Opa, não tem dever de casa, mas a gente pode tem uma coisa errada aí. Né? Vamos fazer uma leitura oral, vamos brincar de repórter, né? Vamos treinar essa leitura. Puxa, não tem dever de casa de matemática? Não tem problema. Vamos fazer um tabuleiro por isso. De contas. Gente, eu fazia tabuleiro de contas. Sabe o que é tabuleiro de contas, gente? Eu pegava uma folha assim, fazia um quadriculado, tá? Comecei, quando ele ainda era menor, com 4, depois fui para 6, depois fui para 8. Eu botava uma conta em cada um, que era o tabuleiro de contas. E assim, e você trabalhar isso com eles, de mostrar o seguinte, estudo é todo dia um pouquinho. Claro, né, gente? A criança, conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo mais tempo de concentração. Então, não adianta você querer pegar a tua criança do primeiro e do segundo ano e botar ela 2 horas para estudar. Não pode. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, estuda meia hora uma matéria, dá uma descansada 15 minutos, sabe? Faz uma testagem de leitura. Mostra para a tua criança que o estudar é todo dia. O dever de casa faz parte da fixação do que ele aprendeu, mas não é estudar. E aí a gente vai, quando chegar na época da avaliação, a matéria está fresquinha na cabeça, né? Eu, pelo menos, vivo fazendo com os meus alunos esse tal desse bate-volta. O que é o bate-volta? Eu, antes de começar a matéria do dia, eu já vou perguntando do que foi lá para trás, sabe? Porque para ele perceber que ele tem que estar sempre ligado, sabe? E quem ganha bate-volta, eu vou botando lá um maisinho e no final do bimestre ganha um bônus. Quem respondeu é uma boa... Eu boto assim, quem respondeu, vamos supor, 8 bate-voltas no bimestre, poxa, vai ganhar 2 décimos, não é? É um bônus, é um prêmio para quem está com a matéria sempre em dia. E a gente pode fazer isso com as crianças também. Sim. Não com prêmios materiais, necessariamente. São os abraços. Exato. Você estar junto, contar uma história. É sair da rotina. Hoje, olha, sexta-feira, hoje nós vamos ver um filme, porque você se comportou muito bem, você, poxa, cumpriu, sabe? Quebrar a rotina com algo que, de fato, a criança mereça. Isso aí é muito importante, né? Não, perfeito. Perfeito. Falou das continhas, até lembrei das continhas que eu já passei para amanhã. Tá vendo? Já está tudo brincar de cálculos mentais. Quando a gente morava fora do centro, eu brincava de cálculos mentais com o João, brincava de soletrando quando ele estava nos primeiros anos, né? Primeiro, segundo, igual o programa lá de televisão. Gente, isso envolve, né? Brincava de trava-línguas, que eu adoro. A gente cantava, contava história. Não é? Então, assim, Bia Bedran nunca faltou, né, no aparelho de som do carro, né, era na época. Então, assim, é muito importante que a gente crie essas práticas que são simples, mas que podem ter certeza que virarão memórias. Assim como a Mariana lembra de coisas da infância, eu lembro da minha, e a gente vai cultivando essas memórias. Gente, adorei. Nem vi tempo passar, agora que eu olhei. Eu falei, caramba, falando em memória, será que dava tempo de eu contar uma historinha? Será que isso, conta a história. Olha, queridos, a gente teve o dia do livro infantil, né, no domingo.
Eu até dei uma dica de um livro do Emicida maravilhoso, mas hoje eu quero trazer para vocês um livro que é mais antigo, tá? É esse aqui, ó. É a história desse menino, do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Eu vou contar a história e no final eu mostro uma imagem. Se vocês gostarem, vale a pena ter esse livro mesmo. Olha, gente, Guilherme Augusto de Araújo Fernandes era um menino que morava do lado de um asilo. E todos os dias, no final da aula dele, que ele estudava de tarde, ele ia lá para o asilo bater papo com os velhinhos. E ele adorava os velhinhos do asilo. Mas tinha uma, a dona Antônia Maria Diniz Cordeiro, que era a preferida dele. Primeiro, porque ela tinha 4 nomes, igual a ele. E segundo, porque era para ela que ele contava todos os segredos. Um dia, na hora do jantar, o Guilherme Augusto ouviu a mãe comentar com o pai: "Ih, menino, você viu? Coitada da dona Antônia, hein? Perdeu a memória? Olha que coisa mais triste." Guilherme Augusto ouviu aquilo e foi perguntar para o pai: "Ô pai, o que é memória?" E o pai falou assim: "Memória? Memória, meu filho, é algo que a gente lembra." O Guilherme foi dormir com aquilo na cabeça. No dia seguinte, na hora da visita, que ele gostava de todo dia, ele começou a perguntar para os amigos dele do asilo. Perguntou para o seu Silvano, que adorava tocar piano: "Seu Silvano, o que é memória?" Seu Silvano estava tomando um chá, bebeu um golinho e disse assim: "Ô, meu filho, a memória é uma coisa quente. Memória é uma coisa quente." Aí, não satisfeito, lá foi ele perguntar para o senhor Cervantes, que contava para ele histórias horripilantes. E perguntou o que era memória, e o senhor Cervantes falou: "Ah, memória é algo muito antigo, meu filho. É uma coisa muito antiga." Lá foi ele perguntar para a dona Mandala, uma velhinha que vivia de bengala, o que era memória. E ela disse: "Ah, meu filho, memória é algo que faz a gente rir." Aí ele riu com a dona Mandala e foi lá conversar com o seu Valdemar, que adorava remar. E o seu Valdemar falou assim: "Memória é uma coisa que te faz chorar, meu filho. Memória é uma coisa que te faz chorar." E finalmente ele perguntou para o senhor Poçante, que tinha uma voz de gigante, o que era memória. E ele disse: "Memória, meu filho, oh, Guilherme Augusto, memória vale ouro, vale ouro." E com todas aquelas ideias na cabeça, Guilherme Augusto saiu dali, foi em casa, lá no quartinho da bagunça, que toda casa tem, pegou uma caixa que tinha um monte de coisa dentro, de memórias, de viagem, e Guilherme Augusto pegou um monte de conchas que tinham dentro da caixa, botou numa cesta. Pegou também uma marionete, que ele gostava de brincar com a irmã dele, ele adorava brincar com a marionete. Pegou uma medalha do avô, que tinha lutado na guerra há um tempo, pegou a medalha do avô. Pegou a bola dele, que para ele, Guilherme Augusto, valia ouro. E na hora que ele estava saindo com a cesta cheia de coisa, que na casa dele tinha um galinheiro, ele pegou um ovo quentinho que a galinha tinha acabado de colocar. Botou tudo lá na cesta e foi lá encontrar com a dona Antônia Maria. E chegou lá e disse assim: "Olha o que eu trouxe para a senhora." E ela, quando viu aquela cesta cheia de coisas, disse: "Ai, que menino maravilhoso! Quantas coisas você trouxe!" E aí o Guilherme pegou a concha e deu para dona Antônia. Ela botou a concha no ouvido. Ela lembrou dos dias que ela ia à praia com a família, que ela ia até de bonde. Guilherme deu a marionete. Dona Antônia se lembrou que ela brincava de marionete com a irmã pequena, que ria com a boca cheia de mingau. Depois, Guilherme deu a medalha que era do avô dele. Dona Antônia ficou triste, até chorou. Ela lembrou do irmão que foi para a guerra e nunca mais voltou. Mas aí o Guilherme, para alegrá-la de novo, deu a bola e ela falou: "Que maravilha! Que beleza essa bola!" E ele disse: "Ainda não acabou, não. Olha esse ovo aqui que a galinha acabou de botar." "Guilherme, eu me lembro, meu filho, um dia eu achei um ovo todo pintadinho no jardim da minha casa. Ai, me dá essa bola aqui também." E chutou a bola para o alto, levantou da cadeira. E foi assim, minha gente, que os dois
passaram horas sorrindo. Olha aqui os dois. E olha, ficaram felizes, sabe por quê? A memória perdida da Dona Antônia tinha sido encontrada. E tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Então, queridos, vamos produzir memórias, memórias afetivas, não é? Guardar aqueles trabalhinhos que a criança fez na escola, sabe? Guardar a caneca que os seus alunos mandaram fazer para você, guardar os desenhos, guardar os abraços, as histórias, os carinhos, criar uma rotina de ser feliz. E ser feliz não é ficar alegre o tempo todo. Ser feliz é saber que a tristeza também faz parte da vida. É isso aí. Mas que no final, tudo vale muito a pena, viu? Obrigada, Mariana. Ah, lindo, lindo. Eu fiquei muito história. feliz. Gente, vale a pena. Guilherme Augusto de Araújo depois Fernandes. me passa direitinho, Tá que eu bom? vou colocar na descrição, ali na legenda. Isso. Eu vou deixar salva, porque essa live Isso. merece deixar salva. Todo mundo tem que ver, ouvir a gente, porque eu acho que aqui entregamos ouro aqui, né? Que eu acho que tem são dicas práticas. São dicas Ótima práticas. Performance. Obrigada. Mas é isso, Cristina gente. arrasa, né? Quando Cristina a gente ama o que a gente faz, a gente transborda isso. A vida está muito dura. Eu não sou essa pessoa, uau, o tempo todo. Tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está amargurado, tem dias que a gente está preocupado. Mas aqui, a gente tem que dar um sacode, se permitir também ficar mal. Nós, mulheres, então, nascemos com o signo da culpa, né? A gente se dá duro no filho tem culpa, se dá mole para o filho tem culpa. Ou seja, gente, temos que andar no caminho do meio. E criar memórias, viu? Juliana, você já é uma pessoa muito, muito especial. É que eu e Mariana já temos uma caminhadinha maior, mas você já está no caminho. Só somos mais velhas. Mais velhas não, baby. Jovens há mais tempo. Hello? Exatamente. Mas é igual esses dias. Hoje mesmo eu já falei, não, eu tenho 14 anos de estado. Aí quando eu falei, caramba, 14 anos já. Eu lembro o primeiro dia eu entrando na escola pensando, eu vou me aposentar aqui. E como é que as coisas mudam, né? Como é que a vida dá voltas. E tô aqui hoje no virtual. Pois é. Então, e é olha, muito Mariana, mágico, gente. Para também divulgar um pouco do trabalho que ano passado eu gravei as minhas aulas para as crianças, né? Dando aula com os recursos do curso normal, eu criei também um canal no YouTube, tá, gente? Tia Cris Ferreira. Quem quiser também ver a Tia Cris dando aula, claro que nesse período de pandemia, no cenário da minha casa, mas eu também conto muitas histórias, né? Eu incorporo lá o rei Dom Manuel a conversar com Cristóvão Jacques. Então, tem para todos os gostos. As aulas de história. Eu não sabia do canal do YouTube. Vou lá ver. Eu fiz um também há pouco tempo, mas eu confesso que eu tenho que dar mais atenção. Isso. A gente às vezes esquece, são tantas mídias. Eu vou divulgar mais também. Já tem algumas aulas a gente tem que divulgar. Tá bom? Gente, então muito obrada a todos beijo pra que ficaram Vitória, com a gente aqui. Santo. Aliás, Angélica. Quando eu Vitória, estive lá, amei. Moqueca. Gosto muito de Vitória também. Igual. Muito bom. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até 10 horas. Participando, interagindo. Vou deixar salva, sim. Tá? Comentem bastante, tirem um print, bota a gente lá nos stories, marca a gente. Mariana, depois eu queria também colocar lá no YouTube, no meu canal, essa nossa live. Sobe sim, pode. Eu vou. Depois você me dá as indicações, que eu tô no jardim da tecnologia, tá? Não, menina, eu tenho que ver, porque é muito rápido. Eu fecho aqui no X, aí já pergunta se é para salvar. Agora eu tô esperta, não perco mais. Aí eu te mando, salvo no rolo da câmera e te envio. Acho que eu vou te enviar pelo WhatsApp, que é mais prático. Tá, ou pelo Telegram, não sei, por onde for melhor. Isso, ó, Tia Cris, 5º ano A, olha só, tem alunos. Gente! Muitos alunos, que bacana, gente. Beijos pro 5º ano A, pro 5º ano B, pro 4º A, pro 4º B, para todos os meus alunos, os presentes, os do passado e os do futuro, como Frederico. Ai, meu Deus, é ano que vem, já é ano que vem. Graças a Deus.
né, vai ter aí a sorte de ter a Cristina como professora. Eu fico muito feliz. Vou ficar muito orgulhosa, Mariana. Poxa. Estamos juntas. Ah, é o Guga! Gente, é o Guga. Guga, meu amor. Guga, ó. Guga, nós temos história com o Guga, tá? O Guga já me fez passar uma situação, mas isso a gente conta outra. Foi a Gabriela também está mandando abraço. Ai, que bom, que bom. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos. Foi ótimo. Agradeço, Cristina, por ter aceitado o convite. Nossa, uma honra, né, Mariana? Fico muito feliz mesmo de poder trocar essa ideia com você, porque é uma pessoa que eu admiro também e que, assim, sabe aquela coisa também, quando eu crescer, igual a Juliana estava falando, né? Eu também tenho essas coisas. Olha, quando eu crescer, quero ser um pouquinho da Cristina, só um pouquinho assim, sabe? Então a gente acaba pegando essas coisas, essa facilidade que você tem com a câmera. Já tô até com a minha apostila aqui, ó. O e-book da Mariana que eu já imprimi, tá? Eu tô no caminho, tô querendo crescer também. Aqui é uma troca, né, Mari? E a gente vai assim, e tem que ser um ajudando o outro. Eu acho que a nossa profissão é tão solitária e às vezes tão egoísta. Então a gente tem que se ajudar, com certeza. É verdade. Tá? Então, pessoal, Mari, muito obrigada. Se a gente não parar, a gente vai ficando, hein? Se deixar, gente. Ó, a pessoa ainda tá corda. Então, queridos, muito obrigada. Eu vou deixar salva. Para todos, tá bom? E depois vocês podem assistir também no canal da Cris. Com certeza. Tá? No canal da Mariana também. Isso, não vai ter desculpa para não ver. Com certeza. Um beijo para todos. Gente? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, boa Mariana, semana aí. pela oportunidade. Bom feriado. Eu que agradeço por ter aceitado. E quem quiser pode me seguir no Instagram também, a gente troca ideia, vai ser muito bom, tá? Fala aí, @, Prof. Cristina Ferreira. Tá bom? Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida me pergunta lá no direct que eu já encaminho para Cristina. Tá bom, beijo. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.